Glórias, louvado seja Deus, né, meus irmãos? Deus abençoe o Theo, está crescendo, parece que foi ontem, né? E os meninos vão crescendo, a gente vai começando a perceber que os cabelos vão ficando brancos, e o tempo está passando, né? Mas é bênção do Senhor. Deus abençoe o diácono Geaziel, a Alana também, dando sabedoria na educação dos seus filhos. Meus irmãos, hoje nós iremos trabalhar dentro de uma temática relacionada à família, né? E eu estava orando e pedindo ao Senhor um direcionamento para a gente estar tratando, e Deus levou meu coração para a gente falar hoje sobre a disciplina cristã dos filhos. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina como nós devemos disciplinar, corrigir os nossos filhos. Então, é sobre isso que nós iremos tratar. E você pode pensar, pastor, mas eu não tenho filho, meus filhos já casaram, né, eu não pretendo ter filhos, não sei. Mas eu quero que você aprenda a sabedoria, porque o que nós iremos aprender nessa noite é o que o nosso Deus, Ele faz conosco. A maneira como Deus nos disciplina é o padrão, é o modelo para a disciplina que nós devemos aplicar na criação e na educação dos nossos filhos. E eu sei que esse tema é um tema muito delicado nos nossos dias, porque a ideia que se tem aí é de que a criança não precisa ser disciplinada, deixa ela crescer. E a palavra do Senhor diz que quando você afasta a vara da criança, você traz vergonha sobre si. Então, a gente não pode afastar a disciplina dos nossos filhos e precisamos aprender a aplicar essa disciplina de forma correta. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Efésios capítulo 6, nós iremos ler apenas o versículo de número 4. Efésios 6, versículo 4. Então nós vamos ler nesse momento, vamos atentar para a palavra de Deus. A gente sabe muito bem que a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta é uma luta espiritual. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé nesse momento, vamos pedir a graça do Senhor, vamos pedir o favor dEle sobre nós, porque Jesus é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Então nós vamos nesse momento orar ao Senhor e ler a palavra do Senhor. Então, Efésios capítulo 6, nós iremos ler apenas o versículo de número 4. Eu queria que os irmãos olhassem para aqui, atentem para aquilo que é o mais importante nessa noite. Estamos em oração, vamos vigiar e vamos ouvir o que é que a palavra do Senhor nos ensina. Diz assim a palavra do Senhor: E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos repetir todos juntos esse texto? Vamos lá? E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus, nós estamos aqui em Tua presença e mais uma vez Te invocamos nessa noite. Tu que és o nosso Senhor, o nosso protetor, Tu que és o Senhor dos exércitos, aquele que afasta todo o mal, que repreende, Deus, os demônios, e que o diabo ele não pode nos tocar enquanto o Senhor estiver conosco. Nós repreendemos, Senhor, nessa noite, tudo aquilo que queira roubar nossa atenção nessa noite. O que queremos, Senhor, é estar com os nossos ouvidos destampados para ouvir a Tua palavra. E Te pedimos, Senhor, afasta todo ruído, afasta todo mal. Nós Te oramos assim, Senhor, invocamos o Teu poder, porque o Senhor nos garante isso, Senhor. Pai, seja conosco nessa noite, abre o nosso coração, nos dá instrução, nos dá edificação para a glória do Teu nome. Assim eu Te oro, assim eu Te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar? Meus irmãos, vocês sabem por que a educação ou a pedagogia dos nossos dias, ela diz que você não deve disciplinar os seus filhos, porque, no fundo, irmãos, há um princípio para eles que é totalmente contrário às Escrituras Sagradas, que é a ideia de que a criança, ela nasce boa e ela não é ruim, logo, nós devemos deixar ela seguir o curso natural dela, porque ela seguindo o curso natural dela, certamente ela vai ser uma boa pessoa. E para essas pessoas, a ideia, e para o mundo, a ideia é que se você interferir no crescimento da criança,
você vai estar privando ela de ser um bom cidadão, uma boa cidadã. Meus queridos irmãos, isso vai ao encontro das Escrituras, porque a Escritura diz que todos nós somos pecadores. A disciplina e a educação que o Senhor nos ensina a ministrar, ela é uma educação que parte do princípio de que aquele ser tão bonito, tão meigo e tão ingênuo é um pecador. Entendendo isso, nós poderemos corrigir da forma correta, poderemos trazer a criança para o caminho que o Senhor assim quer e deseja para a vida dela. Quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, desde o Antigo Testamento, Deus revela que a formação dos filhos, ou a educação que damos aos nossos filhos, ela deve acontecer dentro da relação pactual entre Israel, que hoje é a igreja, e Deus. A maneira como Deus lida com o seu povo, lidou com Israel e lida com a igreja, é o padrão que o Senhor estabelece de disciplina para nós lidarmos também com os nossos filhos. E isso acontece dentro de um contexto pactual, de um contexto da aliança. A gente encontra, por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 6, a instrução para que os pais instruam os seus filhos e corrijam os seus filhos com sabedoria. Tudo isso, modelando o filho no temor do Senhor, na reverência ao Senhor. Meus irmãos, quando nos voltamos para o Novo Testamento, esse papel ele é um pouco mais aprofundado, porque Paulo ele ordena que os filhos eles sejam criados na disciplina e na instrução do Senhor. Ou seja, o Antigo e Novo Testamento comungam na mesma ideia de que a relação entre a igreja, Israel e o seu povo é uma relação que também deve nortear, modelar o comportamento da igreja. Então, meus irmãos, quando Paulo diz aqui no versículo 4, criem os filhos de vocês na disciplina e na instrução do Senhor, ele tem em mente exatamente essa relação de Deus com a igreja. Amém. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Vamos ficar de pé. Coloque sua mão em direção a esse Senhor. Nós não sabemos quem é, mas invoque a Ele. Meu Deus, tenhas misericórdia, Senhor. Tu que és o Senhor que repreende o mal, que restaura e que afasta todo o mal. Que o Senhor seja sobre este homem, Senhor, dar a libertação, Senhor, que essa alma precisa, Senhor. Pai, Tu sabes o que tem oprimido a vida dele. E Tu és o nosso Deus, Tu escuta a oração da Tua igreja, Senhor. Repreende o mal, afasta, Senhor, o mal da vida desse homem, Senhor, e dar a libertação para a glória do Teu nome, meu Deus. Pai, nós Te pedimos assim porque Tu és o Senhor que escuta a nossa oração, Tu és o Senhor que escuta o nosso clamor. Pai, assim nós Te oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Nós Te oramos, Senhor Deus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, meu irmão. Viu? Deus seja contigo. Deus te liberte, Deus te dê graça, viu? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te fale, tu podes me ouvir. Amém, meus irmãos. Vamos voltar agora para a palavra, que é o mais importante. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz aqui, pela boca do apóstolo Paulo, que os pais, eles devem criar os filhos na disciplina e na instrução do Senhor. O que remete para Paulo a ideia de que Deus, ele se relaciona com Israel, ele cuida de Israel, ele dá a instrução a Israel e assim os pais, eles também devem fazer o mesmo. Meus irmãos, assim, a disciplina dos filhos,
ela não é uma tarefa ocasional na vida da igreja, na vida dos pais. Ela é algo que deve ser parte da nossa mordomia, porque os filhos, como diz a palavra, são herança do Senhor, é Deus quem dá. Uma vez que são presente de Deus, a gente está cuidando daquilo que pertence ao Senhor. E isso é um exercício de mordomia, é um exercício de administrar aquilo que não é nosso, aquilo que é do nosso Deus. Então, você que é pai, você que é mãe, nessa noite eu gostaria que você pudesse entender e aprender a disciplina que o Senhor, Ele nos ensina para que nós possamos corrigir os nossos filhos de acordo com a vontade do Senhor. Às vezes eu encontro alguns irmãos que têm muita dificuldade com isso, né? Corrigir, impor limites, disciplinar, fazer isso de uma forma que seja de fato cristã. Eu acho que esse é um desejo de todo servo de Deus, e eu tenho certeza que olhando para a palavra, Deus nessa noite há de nos instruir. Meus irmãos, nós vivemos numa cultura marcada pela confusão sobre autoridade. As pessoas, muitas vezes dentro do lar, a gente percebe que muitas crianças crescem ausentes dos pais, e os pais, tendo pouco contato com esses filhos, se veem com as mãos atadas na hora de disciplinar. Alguns dizem assim: eu não vou corrigir o meu menino não, porque a gente passa tanto tempo distante, e a oportunidade que eu tenho com ele, né, eu não vou estar corrigindo. Nisso a criança cresce, tendo uma posição de autoridade, que muitas vezes ela se torna o imperador do lar. E ela diz o seguinte: olha, papai, eu quero ir para o shopping. Mamãe, eu não quero essa roupa. Eu não gosto dessa comida. E os pais, muitas vezes, com a consciência pesada devido ao ativismo, né, não conseguem se impor. E a autoridade, nesse momento, ela passa a ser, né, dissolvida ali naquele relacionamento. Meus irmãos, vivemos também numa grave crise em relação à formação moral. O que é reto? O que é correto? Ensinar os nossos filhos a escolherem, tomarem decisões que glorifiquem aos nossos pais, ao nosso Deus. Muitos pais vivem dessa forma insegura, ora cedendo à permissividade, ora reagindo de modo impulsivo. Em meio a essas oscilações, irmãos, a igreja que somos nós precisa recuperar a visão bíblica. E qual é essa visão bíblica? Que a disciplina não é o oposto ao amor. Pelo contrário, é uma expressão de amor. Pensar em como disciplinar aqueles que Deus tem colocado sob a nossa responsabilidade é pensar em como eu devo amá-lo, como eu devo expressar o amor que eu tenho para com os meus filhos. Meus queridos irmãos, diante da pressão cultural que nós vivemos e desse ritmo acelerado da vida, nunca foi tão necessário a gente aprender como pais a como disciplinar os nossos filhos de forma equilibrada, de forma bíblica, de forma cristã. Então, eu gostaria de nessa noite chamar a sua atenção aqui para alguns princípios que devem orientar essa prática. Na hora que você pensar em corrigir, o que é que eu devo ouvir da parte de Deus e que está nas Escrituras, para que eu possa disciplinar o meu pequeno, a minha pequena, ou quem sabe o seu adolescente, né, que já não é tão pequeno assim. Eu queria que você observasse comigo aqui 3 princípios. E o primeiro deles, irmãos, que a palavra do Senhor nos ensina, é que a disciplina cristã, ela é uma expressão de amor. Ela não é uma expressão de ira, uma manifestação emocional da nossa parte. Muito pelo contrário, a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar que a disciplina bíblica, ela começa, irmãos, no caráter amoroso de Deus. Deus só corrige o seu povo, Deus só corrige Israel, Deus só corrige a igreja, porque Deus ama a igreja. E a disciplina que nós aprendemos com Deus, é uma disciplina, irmãos, que parte do caráter amoroso que Deus tem para com a igreja. Então, se você pensa em disciplinar o seu filho, fica com aquele peso na consciência de que, poxa, não vou estar demonstrando amor, repreenda isso, porque certamente este não é o pensamento que a palavra do Senhor, ela nos ensina. Lá em Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 6, a palavra do Senhor, ecoando um texto do Antigo Testamento, diz o seguinte: o Senhor disciplina a quem ama. Meus irmãos, eu imagino aqui o escritor inspirado por Deus, ele escrevendo à igreja que estava passando por grandes provações, e o desejo dele era que a igreja entendesse que aquelas provações eram resultados da disciplina do Senhor.
E ele poderia lembrar facilmente da maneira como Deus, no Antigo Testamento, disciplinou e corrigiu o seu povo. Quando nós lemos a história de Israel, Israel vai para o cativeiro, Israel sofre na mão de povos pagãos, se distancia de Deus, eles são desterrados, tudo isso como manifestação da disciplina do Senhor. O povo transgride a vontade de Deus, sai dos trilhos e Deus então corrige esse povo. E tudo isso Deus faz para quê? Para manifestar o seu amor pelo povo. Lá em Romanos capítulo 1, a palavra do Senhor diz que uma das disciplinas mais terríveis que Deus pode aplicar a alguém é dizer o seguinte: viva segundo o seu coração. Você não quer fazer o mal? Faça. Você não precisa nem se preocupar, faça. Quando você entrega a você mesmo, você está sofrendo ali um duro juízo da parte de Deus. Meus irmãos, aqui em Hebreus capítulo 12, a palavra do Senhor diz que o Senhor disciplina a quem ama. Mas por que é que Deus disciplina o seu povo? Deus disciplina o seu povo para que o seu povo possa entender que o caminho distante dele, da vontade dele, da lei dele, não é o melhor caminho. Meus irmãos, quando nós pensamos nos nossos filhos, nós precisamos amá-los a ponto de não aceitar que eles estejam trilhando um caminho distante daquilo que Deus quer e dizer: não, está tudo bem, não tem problema nenhum. Meus irmãos, que amor é esse? Nós temos aprendido a amar com quem? Porque se aprendemos a amar com Deus, a disciplina deve ser ministrada para que aquele que está distante, aquela que está distante, seja trazido de volta, porque esse é o desejo do Pai. Meus irmãos, Deus não castigou, disciplinou Israel para que Israel se distanciasse de uma vez por todas, para que ele tivesse o prazer de ver Israel condenado, nada disso. O povo foi para o cativeiro para que o povo entendesse de que não há caminho debaixo da bênção de Deus, se não for dentro da vontade do Senhor, dentro daquilo que Deus quer. Meus irmãos, Cristo, ele revela esse amor disciplinador ao corrigir os discípulos. Se você observar bem o amor que Jesus tinha pelos discípulos, irmãos, quantas foram as vezes que os discípulos, ali tomados pelos seus pensamentos carnais? Eu lembro de Pedro, que quando Jesus disse que iria morrer, ser perseguido, Pedro diz: não, Jesus, para com essa conversa. Sabe o que é que Jesus faz? Jesus diz: arreda Satanás. Ali é uma disciplina clara, mas Jesus não faz isso, irmãos, porque Jesus quer que aqueles que estão seguindo a Ele se distanciem, esfriem, nada disso. A disciplina que vem de Deus e que Deus nos ensina, irmãos, é uma expressão de amor. O mundo é quem diz, muitas vezes aí, e tem influenciado muitos lares cristãos, muitos pais, dizendo o seguinte: você não pode disciplinar o seu filho porque o menino vai crescer traumatizado. Basta olhar para mim, irmão. Eu deveria ser uma pessoa extremamente traumatizada. Sabe por quê? Lá em casa tinha o Chiquinho do Torno. E você sabe o que era o Chiquinho do Torno naquela época? Irmãos, era um cinto que ficava lá, pendurado para a disciplina. Se a mesa antiga lá da casa da minha mãe pudesse falar, irmãos, eu era o homem mais traumatizado da face da terra, eu não ia servir para nada. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque olhando um pouco pelo retrovisor, eu sei que ali era uma expressão de amor dos meus pais. É assim que Deus faz conosco, irmãos. O amor de Deus, ele se manifesta na disciplina. Quando você estiver cuidando do seu filho, quem sabe daqueles que estão sob a sua responsabilidade, como expressão do amor que você tem por eles e como você aprende da parte de Deus, não deixe de disciplinar. Às vezes vai ser doloroso para ele, vai ser doloroso para você também, mas lembre-se que disciplina é expressão de amor, e quem nos ensina isso não sou eu, é Deus que nos ensina isso. Se você quer aprender com Deus, você precisa olhar para o seu filho e dizer: eu preciso corrigi-lo. Meus irmãos, quando Paulo aqui ordena aos Efésios, no capítulo 6, versículo 4, que os pais criem os filhos na disciplina e na instrução do Senhor, ele não dá uma técnica, ele nos dá sim um modelo divino. Quando ele diz: pais, criem os seus filhos na disciplina e na instrução do Senhor, o que ele está dizendo, irmãos, é o modelo. A disciplina deve ser dada no Senhor. Como é que Deus disciplina o seu povo? Deixa eu fazer aqui uma observação nesse versículo. Quando ele diz assim, pais, a gente normalmente acha que pais aqui se refere a pai e mãe, né? Porque na nossa língua, a gente muitas vezes inclui
pai e mãe chamando de pais. Só que a palavra grega que Paulo utiliza aqui, irmãos, diz respeito a pais, o homem. Sabe por quê? Porque na cultura bíblica é o homem quem educa os filhos. O que Paulo está dizendo aqui é: você que é homem, é você quem deve disciplinar os seus filhos. É você quem deve disciplinar os seus filhos. Meus irmãos, lá em Provérbios capítulo 13, versículo 24, diz aquilo que o escritor aos Hebreus ecoa: o que ama, disciplina. Quem deixa o seu filho correr solto, deixa ele crescer, deixa ele seguir o curso do coração dele, meus queridos irmãos, vai trazer vergonha sobre si. Pode ter certeza, vai trazer vergonha sobre si. O texto da sabedoria confirma essa lógica aqui de Hebreus. Amor verdadeiro não abandona o filho ao próprio coração. Eu chamo você, que tem estado na responsabilidade da herança que Deus te deu, dos filhos que o Senhor te deu. Você tem disciplinado seus filhos ou você tem abandonado seus filhos ao próprio coração deles? Talvez você até pense que, poxa, para que corrigir, para que disciplinar? Porque isso é tão ruim. Às vezes você se sente até abatido, triste, meus queridos irmãos. Mas nós precisamos aprender com Deus. A árdua tarefa de criar filhos requer a disposição de amá-los e discipliná-los como o Senhor nos ensina na sua palavra. Você precisa disciplinar seu filho não a partir do cansaço, porque às vezes a gente chega no fim do dia, às vezes os pais chegam cansados em casa, exaustos, e naquele momento ali com o corpo debilitado, a mente já sem paciência, nesses momentos nós somos tentados a agir de forma mais severa, mais dura, e esse não é o momento certo. Também, irmãos, a disciplina ela não pode partir da nossa irritação, porque a disciplina que Deus nos ensina não é uma reação emocional, impulsiva. Ele fez isso, eu vou fazer de imediato. Meus irmãos, quantas vezes nós não teremos que nos calar e dizer: eu estou irado, mas agora não é a hora de disciplinar. Porque a disciplina do Senhor, irmãos, não é uma reação emocional, não é Deus impulsivamente agindo, movido e dominado pelas emoções contra o seu povo. Não é assim que Deus faz, irmãos. E a gente precisa aprender com Deus. Irmãos, a disciplina é uma demonstração de amor paciente, porque Deus faz exatamente isso com a gente. Deus, como uma demonstração de amor, vai dizer muitas vezes para você: olha, minha filha, você não vai continuar no caminho que você está. Eu vou precisar puxar as rédeas para que você pare, para que você reflita no trilho que você tem andado. Meus irmãos, antes de corrigir, pare, pense, respire, ore e pergunte: eu estou refletindo o amor do Pai nesse momento? Eu digo como pai, irmãos, tenho 3 filhos, toda semana a gente tem que disciplinar e tem que corrigir. E uma pergunta que me ensina muito é a autorreflexão: eu tenho agido como o amor de Deus age comigo? Eu tenho tido a paciência que o amor de Deus tem comigo? Porque eu sou errante. Deus está todos os dias me corrigindo, me disciplinando. Meus irmãos, precisamos nos perguntar: estamos refletindo o amor do Pai nesse momento de disciplina? Essa semana que passou, você pensou sobre isso? Na hora de dizer não, na hora de ser mais firme? Meus queridos irmãos, precisamos aprender com o nosso Deus. Primeiro princípio que nós aprendemos na palavra é que a disciplina cristã, ela é um ato de amor. Não é um ato de irritação, não é uma resposta emocional, nem muito menos uma pressão social, você tem que disciplinar. Não, é algo que Deus nos ensina, e Deus faz isso com muito amor. Mas eu queria ainda chamar a sua atenção para um segundo princípio no ato da disciplina, e que eu gostaria que você pudesse pensar de forma bem prática, porque eu sei que aqui tem muitos irmãos, muitos de vocês que têm filhos, que estão aí nessa lida de criar, de educá-los no caminho do Senhor. O segundo princípio, irmãos, é que a disciplina cristã, ela é formação do coração no caminho do Senhor. A disciplina bíblica, ela não é reação ao erro,
mas treinamento contínuo para moldar o coração dos nossos filhos na sabedoria de Deus. Meus irmãos, a disciplina, ela não aparece apenas quando alguém erra, também. Mas a disciplina deve estar em nós em todo momento como pais, para que a gente possa treinar os nossos filhos no caminho do Senhor, para que o coração deles sejam lapidados, para que eles possam aprender a amar, a ter prazer nas coisas do Senhor. Então isso não acontece só quando os nossos filhos erram. Isso é algo que os pais devem estar constantemente atentos para que os seus filhos possam ser corrigidos e possam assim caminhar dentro daquilo que o Senhor deseja. Lá em Provérbios 22, versículo 6, tem um texto bem conhecido de todos nós, que diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu queria destacar algumas coisas aqui para os irmãos. Primeiramente, a palavra, o verbo, que é traduzido por ensine. É um verbo no hebraico que a ideia de treinamento, de algo contínuo, de algo que você está realizando ali, e não é um momento que acabou, agora não me preocupo mais, é algo contínuo. Segundo, aqui diz a palavra do Senhor que a criança deve ser ensinada no caminho, ou seja, no caminhar, no andar da vida. À medida que a vida vai se desenrolando, você, juntamente com o seu filho, você vai instruindo o seu filho. O que também nos dá aqui, irmãos, um aspecto bem interessante, que é o aspecto do bom testemunho que damos aos nossos filhos no momento do ensino. E a palavra do Senhor diz, como um conselho que o provérbio é, se assim você fizer, quando ele estiver maior, ele vai lembrar do que você ensinou, com um bom testemunho que você deu, com o seu exemplo, e vai lembrar de princípios muito vitais para ele na velhice. Meus queridos irmãos, disciplina bíblica, portanto, não começa na correção, mas num cultivo bem intencional, assim como o Pai Celestial treina os seus filhos para a justiça. Todos os dias Deus está fazendo o que? Está nos treinando, né, irmãos? O crente, ele é hoje mais maduro do que ele era ontem, porque Deus certamente em algumas áreas da nossa vida está nos lapidando, está nos treinando. Deus não tira os seus olhos de nós por um minuto, porque Ele quer que nós vivamos a vida que Ele quer, que nós caminhemos no caminho que Ele deseja, e para que isso aconteça, Ele está em todo o tempo nos corrigindo, nos disciplinando. Meus irmãos, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz assim, na verdade, toda disciplina ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. No momento, quem sofre a disciplina chora, quem aplica também se entristece muitas vezes. É assim, os pais? Não é assim que a gente muitas vezes, poxa, ter que colocar lá naquela cadeirinha, ter que dizer não para ele, né? É algo doloroso. Mas aí, a continuação do texto, que revela a disciplina do Senhor, Hebreus 12, versículo 11, diz assim, porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. E ele termina dizendo, fruto de justiça. Ou seja, a imagem aqui, irmãos, é a imagem de uma plantação. O fruto vem quando você faz o quê? Quando você planta, né? Você planta, você rega, e no tempo certo o fruto, ele é dado. E diz a palavra do Senhor que o fruto da disciplina é a justiça. Ou seja, se nós estamos preocupados no caminho que os nossos filhos têm trilhado, se estão de fato na vontade do Senhor, naquilo que Deus quer para ele, e temos plantado, regado, né, observado as ervas daninhas que crescem ali ao redor, meus irmãos, o fruto será o fruto de justiça. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você esteja até cansado de tanto dizer não, porque eu acho que todo pai, né, principalmente aqueles que já viveram, aí já estão com os filhos já adultos, casados, vocês sabem que o que o pai e uma mãe mais diz na vida é não. Como a gente diz, não menino, não, a gente está impondo limites, né? E eu sei, irmãos, que nesse exercício muitas vezes a gente se sente cansado. A gente diz, eu não vou mais, não tenho mais força, eu não aguento mais dizer tanto não.
Mas deixa eu lhe dizer, peça graça a Deus. Deus tem graça para você, pai. Deus tem graça para você, mãe. Deus tem graça para você que está comprometido em criar seus filhos no caminho do Senhor. Se volte para Ele, peça a paciência de Deus para você. Veja como Deus é paciente, irmãos, conosco. Às vezes, nós estamos fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor, pisamos na bola, Deus não deixa de nos amar, Deus aceita o nosso arrependimento, nos perdoa, e daqui a pouco, irmãos, nós estamos fazendo a mesma coisa, e Deus mais uma vez está pronto a nos perdoar, com a sua longanimidade, com a sua misericórdia, com o seu amor. Deus é cheio de graça, Deus é cheio de misericórdia, de perdão. Peça a Ele forças para que você não venha desistir dessa tarefa, desse ministério que o Senhor te deu. Meus irmãos, Cristo, Ele formou o coração dos discípulos, não apenas corrigindo, mas ensinando e caminhando com eles. Jesus não foi aquele mestre teórico, que colocou alguns diante dele e disse, eu vou dar algumas instruções teóricas para vocês, não. Jesus esteve em todo o tempo caminhando com os discípulos. O que o provérbio ensina no caminho, Jesus ensinou no caminho, inclusive literalmente, né? Lá os discípulos no caminho de Emaús, depois de terem ouvido tanto acerca do que ia acontecer com Jesus, aqueles discípulos já pensando em desistir, Jesus vai ao encontro deles no caminho e ali instrui, inclusive corrigindo eles, dizendo, como vocês são demorados para entender o que tinha que acontecer com Cristo, Ele tinha que sofrer. Jesus está corrigindo no caminho. Meus queridos irmãos, nós temos em Cristo Jesus a graça para a gente não desistir de ensinar os nossos filhos e aqueles que o Senhor tem colocado sobre nossa responsabilidade no caminho, dando testemunho, sendo pacientes, porque às vezes a gente vai dizer não pode e eles vão transgredir, e eles vão pisar na bola, e a gente vai dizer não deve, e eles vão lá fazer exatamente o contrário do que a gente falou. Às vezes até a gente fica preocupados e abatidos por aqueles que já estão distantes. Mas, meus queridos irmãos, Deus, Ele tem graça para nós. Deus, Ele tem graça para nós. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 7, mostra o caráter cotidiano dessa formação que Deus quer que nós exerçamos na educação dos nossos filhos. Lá a palavra do Senhor diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. As inculcarás a teus filhos, ou seja, a palavra, a lei do Senhor. Aí diz, andando, deitado e levantando. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é algo contínuo, irmãos. É em todo momento. A disciplina não é aquilo que nós fazemos em um pouquinho de tempo do nosso dia, mas é algo que os pais têm que estar constantemente atentos para fazer aquilo que Deus deseja, trazer os seus filhos para o caminho do Senhor, ensinar o amor do Pai, ensinar o que o Pai deseja. Meus irmãos, essa formação constante explica bem aquilo que Provérbios aqui nos ensina, né? Pais que vivem o Evangelho diante dos filhos formam neles um coração que aprende a amar a Deus. Essa é a maior lição que a gente pode dar aos nossos filhos. É o que eles nos veem fazendo. A maneira como nós tratamos o nosso cônjuge, a maneira como eles veem a gente resolvendo alguns problemas da vida, irmãos. Tudo isso são exemplos que nós precisamos dar aos nossos filhos no caminho. Você deve enxergar a disciplina como um processo diário. Esqueça essa história de pensar na disciplina só quando o menino errar. Não, ele vai estar inclinado o tempo todo a errar. Pode ter certeza disso. É como você colocar uma bolinha numa ladeira. O que é que a lei da gravidade nos ensina? Que ela vai descer, né? Há uma lei que puxa ela ali para baixo, não tem para onde correr. O coração do seu filho é a bolinha no meio da ladeira. Embaixo tem um mal, embaixo tem um pecado. E ele vai caminhar para ali, não tem para onde correr. É por isso que a palavra repete várias e várias vezes, não tire a vara do seu filho. Porque tirar a vara dele, ou seja, deixar de discipliná-lo, de corrigir, vai ser problema para você mais adiante. Você vai se envergonhar com ele vai ser a tristeza para você. Meus queridos irmãos, lembremos-nos de que
O nosso exemplo diário disciplina o coração dos nossos filhos, mais do que 1000 advertências que nós venhamos a dar. Porque eles estão vendo em você. E é muito mais fácil a gente dizer do que a gente viver. É muito mais fácil. Dizer, não faça, mas... Aí na hora que a cabeça esquenta, às vezes, lá com o cônjuge, a gente se altera, a gente fala alto. Os princípios que se evidenciam não são princípios cristãos. E isso está sendo ensinado a eles. Não tem para onde correr. Meus queridos irmãos, portanto, o segundo princípio que a palavra do Senhor nos ensina é que a disciplina cristã, ela é formação do coração, é algo constante no caminho que o Senhor estabeleceu para nós, com os nossos filhos, com aqueles que o Senhor nos deu para nós educarmos. E terceiro princípio que eu queria destacar aqui nessa noite é que a disciplina cristã, irmãos, ela visa a restauração e a esperança no Evangelho. É o propósito. Qual é o nosso propósito ao disciplinar? É restaurar, é chamar os nossos filhos para o Evangelho. É dizer para eles, olha meu filho, o caminho é esse que Deus tem para você. Na esperança de que o Espírito Santo, de que Cristo quebre o coração, corrija o coração. Isso é uma esperança que nós devemos ter. Uma esperança que vem Deus, não da nossa inteligência, mas do poder de Deus, que Deus nos dá em Cristo Jesus e no Evangelho. A disciplina cristã, irmãos, não termina na correção, mas ela conduz à restauração, ao arrependimento e à esperança que há em Cristo. O que é o arrependimento? Eu sei que às vezes a gente acha que o arrependimento é o choro, né? Ah, mas ele está chorando, chorou tanto depois daquela disciplina, né? E tem alguns pais que acham que ali o arrependimento aconteceu, já chorou, então está tudo certo. Só que a Bíblia, irmãos, ela não nos ensina que choro é arrependimento. O exemplo mais claro disso é Esaú. Lembra do que aconteceu com Esaú? Que trocou o direito de primogenitura por um prato de feijão, um prato de lentilha. Ele simplesmente destratou, menosprezou algo que era tão importante. Depois que ele fez isso, que Jacó se deu bem, ele chorou, mas diz a palavra do Senhor que o seu choro não foi choro de arrependimento, foi choro de remorso. Eu fiz um mau negócio, poxa, eu não deveria ter feito isso. Não houve arrependimento. A palavra do Senhor diz que arrependimento é mudança de mente. A palavra literalmente metanoia, mente mudada. Só que mente mudada, irmãos, é mudança de comportamento. Arrependimento acontece quando você fez aquilo que é errado e você agora se compromete em não fazer novamente. Porque se continua a fazer aquilo novamente, não houve arrependimento. E às vezes os nossos filhos podem nos enganar nisso. Podem derramar rios de lágrimas lá. Ai, mamãe, papai, não sei o que. E você diz, meu Deus, se arrependeu, ó. Aí quando é no outro dia, está fazendo a mesma coisa. Meus queridos irmãos, aqui em Efésios 6,4, adverte os pais a não provocarem seus filhos a ira. E isso exige que a disciplina seja restaurativa e não destrutiva. O que quer dizer isso em outras palavras? Que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque ministrar uma disciplina de forma injusta provoca ira nos filhos. Eu fui filho, acho que você também foi filho, e eu lembro de algumas disciplinas que eu sofri que eu não considerei justas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes eu era o mais velho da família e era Deus trabalhando na minha vida. Muitas vezes meus irmãos faziam coisa errada, eu chegava em casa sem saber de nada, e meu pai dizia, você estava onde? Eu dizia, eu estava na rua, pois vai apanhar. E eu dizia, mas por quê? Porque seus irmãos estão dando trabalho. Eu digo, espera aí, como assim? Eu julgava que isso não era, né, a forma mais correta, né? Mas eu entendi uma coisa, eu transformei o limão numa limonada. Sabe por quê? Porque eu olho para trás e eu vejo que era o meu pai me chamando a responsabilidade na liderança dos meus irmãos. Era meu pai formando em mim um líder. Talvez ele nem soubesse, mas era formando em mim um líder. Eu tinha que me preocupar. Eram 5 irmãos, né? 4 irmãos, eu comigo 5.
Então, tinha que estar preocupado lá com o que estava acontecendo. Mas, no fundo, irmãos, muitas vezes me batia aquela ira, dizer, poxa, como é isso? E talvez você lembre de alguns momentos como esse, né? Lá com seus irmãos, na hora da disciplina, que você ficou chateado. Quantas vezes, irmãos, os filhos não fazem isso, um ato de ira, vão, né, explodir a ira em algum lugar, fazer alguma coisa para manifestar insatisfação. A palavra do Senhor está dizendo aos pais aqui, a você que é homem, que tem, antes da sua esposa, o dever de disciplinar o seu filho, não provoque ira nos seus filhos. Avalie bem a maneira como você tem disciplinado os seus filhos, para que eles possam entender que o que você está fazendo é um exercício de amor sobre a vida deles. Para que, depois de corrigido, eles possam chegar à conclusão de que o meu pai e a minha mãe estão fazendo isso porque me amam, porque eu não estou no caminho correto, porque eu não estou fazendo aquilo que deveria estar fazendo. Meus irmãos, Deus, ao disciplinar seus filhos, nos conduz à paz, né? Vamos abrir a Bíblia, veja o que diz aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos, Hebreus 12, versículo 11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de justiça. Porém, mais tarde, produz fruto o quê, irmãos? Pacífico. A disciplina que Deus nos ensina é uma disciplina que, ao ser concluída, não pode gerar, irmãos, desarmonia, desavença, tem que gerar paz. Pastor, mas como vai gerar paz se o menino está irritado comigo, se a menina está irritada comigo? Calma, toda disciplina no primeiro momento não é bom não, irmãos. A gente fica irado mesmo. E às vezes a paz, ela não vem de imediato. Às vezes tem que passar um tempinho, quem sabe 24 horas, para que haja uma reflexão, para que haja entendimento do amor que está sendo manifestado ali. Meus irmãos, Jesus, ao corrigir Pedro, após a queda dele, ele não humilhou Pedro, né, irmãos? Não humilhou Pedro. E Pedro, olhe que precisou de correção, viu? Pedro chega para Jesus e diz, Jesus, para com essa história de dizer que vai morrer. Ele vai dizer, arreda, Satanás. Quando Jesus disse, olha, Pedro, tu vai me negar. Pedro diz, eu não nego, vou até as últimas consequências, né? E Jesus disse, tu vai. Depois que ele nega Jesus, e Jesus poderia dizer, agora que você me negou, pegue sua vida, vá viver como você quer. Não, e nem humilhou Pedro, muito pelo contrário. Jesus estava pronto a restabelecer a harmonia, porque, irmãos, a disciplina que aprendemos de Deus é uma disciplina que no final tem que resultar em paz. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você tem aplicado a disciplina, e o que você tem colhido hoje, são filhos irados com você, revoltados contra você, a sua disciplina não foi aprendida com Deus. Porque a disciplina de Deus, que Deus nos ensina, é uma disciplina, irmãos, que nós devemos ir ao encontro daqueles que são disciplinados, para que a paz no final seja estabelecida. Meus irmãos, depois de disciplinar, você precisa restaurar o relacionamento. Porque no primeiro momento eles vão ficar chateados, vão ficar revoltados, eu não faço mais, né? Vamos mudar o mundo. Fazer feito meu irmão uma vez revoltado, botou umas roupas dentro de uma sacolinha chique, e disse, eu vou me embora de casa. Aí, segue nessa história de que eu vou me embora de casa, ele foi. Aí, quando manhã chegou do trabalho, a gente dizendo, manhã, neném foi embora, viu? E mãe é bem tranquila, né? Quem conhece minha mãe, ele foi embora, foi, tá certo. Deixa ele seguir a vida dele. Só que dentro dela ele estava preocupado. Então passar o tempo, 5 da tarde, 6 horas, 7 horas, 8 horas, tudo escuro e nada de neném aparecer. Todo mundo já estava preocupado, já se preparando, vamos na delegacia dar um sinal de que ele fugiu de casa. E aí eu lembro que eu dormia num apartamento que ficava vizinho à nossa casa, lá em Macaparana. Aí eu vou para o apartamento na hora de dormir, já era 9 horas. Quando eu vou no meio do caminho e eu tropeço em alguém na escadaria, dormindo lá. Quem era? Neném. E eu disse, neném está aqui, vou chamar a mãe. Eu disse, neném acorda, e ele fingindo que estava dormindo. Fui chamar minha mãe, neném está lá na escada. Meus irmãos,
o Chiquinho do Torno cantou naquele dia, viu? Você quer ir embora, rapaz? Apanhou, acho que até hoje ele lembra. Se ele estiver assistindo, ele deve estar sorrindo lá dessa lembrança aí trágica. Mas é assim às vezes, irmãos, a disciplina vem, a ira vem, as decisões translocadas são tomadas. Mas depois, quando a gente olha para trás, a gente vê quanta tolice a gente fez e como os nossos pais nos amavam. Lembre-se disso toda vez que você estiver disciplinando. Eles vão lembrar, ela vai lembrar, elas vão lembrar e vão dizer como a minha mãe me amou, como meu pai me amou. Meus queridos irmãos, seu filho deve sair do momento da disciplina sabendo que ele é amado. Toda vez que você disciplinar e ele achar que ele está sendo injustiçado, não é uma boa disciplina. Porque não é isso que Deus nos ensina, né? Deus nos ensina a disciplinar, a corrigir com amor. Meus irmãos, no início nós vimos aqui que a disciplina ela sempre fez parte do cuidado de Deus para com o seu povo. E o que Deus nos chama nessa noite a entender é que a disciplina que nós precisamos aprender é Ele que nos ensina, E Ele nos ensina isso através dessa relação pactual, de aliança que Ele tem com o seu povo. Tinha com Israel, tem com a igreja dos nossos dias. Ou seja, é o Deus que corrige Israel, é o Deus que corrige a igreja, porque odeia, porque age impulsivamente, não, porque Ele ama a igreja. E assim como o Pai ama a igreja, ama o seu povo, nós também amamos os nossos filhos. Logo, não podemos tirar dos nossos filhos a disciplina, a correção. Meus irmãos, a nós que somos crentes, que temos filhos cristãos, permita que o modo como Deus trata você molde a maneira como você trata seus filhos. Deus nos chama a aprender dele como lidar com os nossos filhos. E eu sei que nesse mundo cheio de confusão, com essas ideias tortuosas, com essa pedagogia que nos ensina a tratar a criança como se ela fosse boa por natureza, e não é, que nós possamos voltar os nossos ouvidos para o nosso Deus e aprender com o nosso Deus como é que Ele trata a nós, para que nós possamos tratar os nossos filhos. E aqueles que não são crentes, irmãos, o que eu tenho a dizer é que o Evangelho, ele mostra que somente Deus ele pode transformar corações. Inclusive, o seu coração, você que está assistindo e você que porventura esteja aqui, que ainda não tenha Jesus. Antes de disciplinar seu filho, você precisa conhecer o Pai. E conhecendo como o Pai cuida de você, ama você, corrige você, você estará agora munido da forma adequada de disciplinar o seu filho com amor, de buscar na disciplina a justiça e a paz, para que o nome do Senhor seja glorificado através do seu filho e no tratamento que você manifesta a ele. Pais que se rendem aos cuidados de Deus são os mesmos que formam filhos para o caminho de Deus. Quanto mais rendidos ao cuidado de Deus, irmãos, e à disciplina do Senhor, mais aptos nos tornaremos e mais preparados seremos para disciplinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Portanto, que essa palavra nessa noite nos chame a refletir na maneira como temos cuidado e amado os nossos filhos. Se você tem que aplicar, quem sabe, ainda hoje à noite a disciplina, lembre do que Deus está aqui nos ensinando. Pergunte-se, eu vou agir como Deus age comigo? Eu vou agir com o amor de Deus? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para a glória dEle. Amém? Fiquemos de pé nesse momento.